Fala galera, aqui sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje eu trago com vocês a correção da avaliação diagnóstica do sétimo ano, Ciências Humanas 2021, Minas Gerais. Mas antes de começar a correção, né, se inscreva no canal. Conto com a sua inscrição em sétimo ano. Eu vou fazer correções de PET e também de avaliação diagnóstica durante o ano inteiro, hein? Avaliação diagnóstica que vale nota que nem os PETs, hein? Então não demore, ative o sininho, né, e se inscreva no canal. Dê aquele super like no vídeo e compartilhe esse vídeo aí com todo mundo do sétimo ano. Bora lá então para a correção. 1. Leia o texto abaixo. Servos. Do ponto de vista social, podemos observar que a força de trabalho desses camponeses era sistematicamente explorada pelos senhores feudais. Essa relação desigual pode ser justificada pelo fato do servo, além de ceder parte de seu tempo no cultivo das terras de seu senhor, também devia oferecer uma parte de sua produção para o pagamento das chamadas obrigações feudais. De acordo com esse texto, a servidão na Idade Média era uma forma de organizar o trabalho, né, gente? Então, a resposta da primeira vai ser a alternativa A. 2. Leia o texto abaixo. Os romanos acreditavam que seus dirigentes, especialmente em épocas dificultosas, eram protegidos e orientados pelos deuses. Quando Octávio morreu, em 14 d.C., o Senado criou um corpo de sacerdotes, augustais, para assegurar o seu culto. Até a própria família do imperador foi divinizada, multiplicando-se por todo o império templos dedicados ao culto imperial. Esse texto apresenta uma prática na Roma Antiga que relacionava religião e política, né, gente? Então, a resposta vai ser a alternativa D da questão 2. Questão 3. Leia a narrativa abaixo. Na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre livres e escravos. Os cidadãos não eram considerados todos iguais e livres, e se dividiam em categorias de classes. A participação nas atividades políticas administrativas era restrita a uma parcela mínima, aos cidadãos ativos. Nem todos podiam ocupar cargos políticos e administrativos. De acordo com essa narrativa, a sociedade romana da antiguidade promoveu a... Então, né, gente, dá para ver, né, nitidamente aí no texto, que é desigualdade na condição da cidadania, né? Então, a alternativa vai ser a B da questão 3. Questão 4, leia o texto abaixo. Democracia ateniense. Anterior à implementação da democracia em Atenas, a cidade-estado era controlada por uma elite aristocrática oligárquica denominada de eupátridas, ou bem-nascidos, os quais detinham poder político e econômico na polis grega. Entretanto, com o surgimento de outras classes sociais, comerciantes, pequenos proprietários de terra, artesãos, camponeses, etc., a aristocracia resolve rever a organização política das cidades-estados, o que mais tarde resultou na implementação da democracia. De tal maneira, por volta de 510 a.C., a democracia surge em Atenas através da vitória do político aristocrata grego Clístenes, considerado o pai da democracia. Ele liderou uma revolta popular contra o último tirano grego, Hípias, que governou entre 527 a.C. e 510 a.C. De acordo com esse texto, ao longo do tempo, a organização política de Atenas passou a ser pautada na participação de diferentes setores populares, né, gente? Então a resposta vai ser alternativa C, questão 4. Questão 5, observe a imagem abaixo. Representação da história de Rômulo e Remo, fundadores de Roma em 753 a.C. Tomando meu mate aqui, gente, para poder, né, secar a garganta aqui para continuar lendo. Essa imagem retrata um marco histórico por meio da representação de um mito, né, gente? Então, a questão 5 vai ser a resposta alternativa B. Questão 6, leia o texto abaixo. Roma ficou marcada por seu império de grande extensão territorial e, principalmente, forte na economia. Porém, quanto mais o tempo passava, os romanos queriam mais. E dessa maneira continuaram toda a política de expansão territorial e econômica através da obtenção de terras e escravos. Esse texto mostra que a ampliação do território do Império Romano provocou... Então, a resposta só pode ser C, né, gente? O aumento de número de escravos. Então, vai ser questão 6, resposta alternativa C. Questão 7, leia a narrativa abaixo. O Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a utilização da mão de obra escrava teve sua mais significativa importância. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios
grupo social romano que detinha o controle da maior parte das terras cultiváveis do Império. Assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer diferentes funções ou adquirir a sua própria liberdade. A única restrição jurídica contra um ex-escravo impediu de exercer qualquer cargo político. Então, de acordo com essa narrativa, qual dessas imagens representa o trabalho na sociedade romana? Então, vai ser a imagem da D, né, gente? Alternativa D da questão 7. Questão 8, leia a narrativa abaixo. A civilização do Egito Antigo se formou no Vale do Rio Nilo, no nordeste da África. Esse povo se organizou em torno de 3.200 a.C. como um império. Os fenícios eram um povo de origem semita, localizado na costa oriental do mar Mediterrâneo. Surgiram em torno do ano 3000 a.C. Nessa narrativa, os povos da antiguidade estão representados pelo tempo. Então, a resposta é cronológica, né, gente? A alternativa A é a resposta da 8. Questão 9, leia o texto abaixo. Grécia Antiga. Atenas teve seu apogeu cultural e político no século V a.C., diferentemente de Esparta. As decisões políticas não estavam nas mãos de um conselho. Dentro desse sistema, todos os cidadãos podiam representar a si mesmos e decidir os destinos da cidade. Esse texto retrata qual característica de Atenas na antiguidade. Beleza, né, gente? A prática da democracia. Então, a resposta vai ser C da questão 9. Questão 10, leia o texto abaixo. Patrícios e plebeus na República Romana. A instauração da República em Roma, provavelmente em 509 a.C., fez com que o poder político se mantivesse nas mãos dos patrícios. O fortalecimento do Senado e o exercício do poder executivo pelos magistrados reproduziram a exclusão dos plebeus da vida política romana. Essa exclusão política e a exploração econômica resultaram em inúmeros conflitos sociais em Roma, opondo patrícios e plebeus. Os plebeus eram um grupo social composto por artesãos, comerciantes e camponeses, e constituíam, assim, a imensa maioria da população romana. Com o desenvolvimento da sociedade e o enriquecimento dos patrícios, os plebeus começaram a se organizar para tentar superar a situação social que viviam. De acordo com esse texto, durante muito tempo na história de Roma, os plebeus sofreram com o processo de abandono político, né, gente? Então, a resposta vai ser D, da questão 10. Questão 11, observe as imagens abaixo. Então, tem a paisagem 1, né? Curitiba e 2 tempos, e a paisagem 2. A segunda paisagem é diferente da primeira, por causa do aumento do número de prédios, né, gente? É bem óbvio, só olhar a imagem que tu vai ver. Então, vai ser a resposta A, né? Alternativa A da questão 11. Questão 12, observe a imagem abaixo, estações do ano, né? Com base nessa imagem, qual é o fenômeno que dá origem às estações do ano? Então, é o movimento de translação da Terra ao redor do Sol, né, gente? Então, vai ser a alternativa D, a questão certa da 12, né, gente? Então, lembra que a translação tem a ver sempre, né, com o movimento, né, esse fenômeno das estações do ano. Se fosse dia ou noite, aí seria a rotação da Terra. Questão 13, leia o texto abaixo. Cerca de metade dos rios e outros cursos de água da Europa continental está ameaçada por poluentes químicos, como pesticidas e outras substâncias industriais, revelou um estudo publicado nos Estados Unidos. Esta investigação baseou-se na análise de dados dos serviços governamentais de acompanhamento das linhas de água, provenientes de 4.000 locais da União Europeia. Adiantaram os investigadores, cujo trabalho foi divulgado nos anais de Academia Norte-Americana de Ciências. A maioria dos cursos de água está ecologicamente afetada ou ameaçada com grande perda de biodiversidade. Dos 4.000 locais estudados, os investigadores detectaram 223 substâncias químicas. De acordo com esse texto, uma causa da poluição dos cursos da água na Europa deve-se ao... Então, né, a resposta só pode ser a alternativa C. Desenvolvimento desenfreado de atividades econômicas. Então, a resposta da 3 é a alternativa C. Questão 14. Observe as paisagens abaixo. Então, tem 1928, né, e 2004. Considerando as mudanças observadas na paisagem acima, conclui-se que o planeta vem sofrendo aumento da temperatura média global, né, gente? Então, a resposta vai ser a A da questão 14. Questão 15, observe a imagem abaixo. Essa imagem apresenta o processo de modificação do relevo, né? Então, vai ser a alternativa C, questão 15. Questão 16, leia o texto abaixo. O Cerrado é considerado, por muitos, como um importante berço das águas do Brasil.
tão importante para a disponibilidade dos recursos hídricos no país quanto a Amazônia. O principal motivo dessa consideração é o fato de esse domínio morfoclimático concentrar uma área que abriga nascentes de importantes rios, beneficiando 8 entre as 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Com base nesse texto, a expansão do agronegócio no Cerrado pode provocar a contaminação de aquíferos, né, gente? Então, vai ser a alternativa A, a resposta correta da de C6. Questão 17. Observe o gráfico abaixo, né? Ilhas de calor. Aí aqui tem a temperatura, tá, gente? Aí você vê aqui o aumento da temperatura, tá? O problema ambiental urbano retratado nesse gráfico é gravado por meio da retirada da cobertura de vegetação, né? Então você pode observar que esse aumento de temperatura da ilha de calor aqui, ó, tá no centro da cidade, tá vendo? Então a questão 17 vai ser certa alternativa B. Questão 18. Observe a imagem abaixo. Nessa imagem, houve uma mudança na paisagem provocada pela ação humana por meio, muito fácil, né, gente? Da derrubada das árvores. Então a questão vai ser 18, resposta alternativa B. Questão 19. Leia o texto abaixo. Aquecimento global. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas. A principal causa desse problema climático, que afeta todo o planeta, é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra. Com base nesse texto, a intensificação do efeito estufa no planeta tem relação direta com a emissão de gases que provoca a poluição da atmosfera, né, gente? O efeito estufa natural é bom, né, gente? Para poder manter a temperatura do planeta, né? Mas o que está acontecendo hoje em dia, né? Não é o natural. É que está sendo muita emissão de poluentes da atmosfera, né? De gases poluentes que está fazendo ter um efeito estufa artificial. E está gerando vários problemas, né? Aumentando a temperatura do planeta. Então a resposta vai ser a da questão 19. Questão 20. Observe a imagem abaixo. Essa imagem mostra a ocorrência de um fenômeno terrestre ocasionado pelo movimento de rotação da Terra, né, gente? Então, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, né? Isso fica bem claro aqui com a setinha, né, que ela está fazendo, e também porque é dia e noite, que marca a rotação com dia e noite, né? Diferente da translação que a gente viu na questão acima, né? Então é isso, gente. Mais um final de correção, né? De avaliação diagnóstica do 7º ano, Ciências Humanas, 2021, Minas Gerais. Se gostou ou não gostou, deixa nos comentários. Qualquer dúvida também comente. Gente, garantiu seu 10 aí, né? Na avaliação diagnóstica do 7º ano, Ciências Humanas. Bora garantir também nas outras avaliações diagnósticas, né? Ciências da Natureza, Língua Portuguesa. Olha que vale nota, hein, gente? Bora garantir seu 10, hein? Então acesse o playlist aí na tela, hein? Esse playlist vai ter todas as correções. Não deixe de conferir e se inscrever no canal. Bons estudos!